Fala pessoal, começando aqui mais um Cafeináticos, o podcast do San Café. Lembrando que é o podcast que a gente quer proporcionar o que um cafezinho tem o poder de gerar. Então eu tô aqui, eu sou o Elvio, eu sou um dos diretores do San Café e da Lontec. Se apresente, Sá. Eu sou o Samuel, também um dos diretores da San Café e da Dontec. E eu sou o Gustavo, sócio do Elvio e do Samuel no San Café e na Dontec. Hoje a gente tá aqui com dois engenheiros civis. Se apresente aí pra eles, Vitinho. Eu primeiro? Que você honra. primeiro, joguei a bola pra você. Bom, meu nome é Vitor Belagamba, eu sou engenheiro civil. Também sou corretor de imóveis, mas atualmente não trabalho mais tanto nessa área. Meu foco hoje está mais na parte da construção civil. E é isso. Não vamos prolongar muito mais não. Sou Henrique Braz, sou engenheiro, como o Elvio apresentou aí. Também trabalhando somente no ramo da engenharia aqui em Rio Claro e na região aí. Legal. Pessoal, eu chamei vocês justamente pra gente falar, porque tá vindo muita notícia da construção civil. Com a pandemia, o negócio foi a loucura, né? E eu queria ver da opinião de vocês que estão na cadeia de valor, no meio da cadeia de valor, o que tá rolando, qual que é as perspectivas e o que rolou no passado, o que tá rolando esse ano e quais são as projeções futuras pra gente começar o bate-papo. Quer começar, Henricão? Taca pau. Pode ser. Então, em relação a essa pandemia aí, acho que a minha área em si, como ela não atua diretamente na parte de execução de obra e a construção em si, ela não sofreu tanto quanto eu acredito que a construção sofreu. Acho que a parte de projetos, que é a parte com que eu trabalho, ela deu uma alavancada até. O pessoal, então, eles estão se preparando muito para quando vê a oportunidade de lançar a obra, já está com tudo pronto, projeto pronto e tudo pronto para começar nessa alta do aço, dos materiais aí. Então, eu acredito que no primeiro momento em que tem essa queda desse material, desse valor, eles comecem a liberar. Você acha que a galera tá esperando dar uma pequena baixa? Eu acho. Mas será que vai baixar? Esse é o problema, né? Quando Ninguém tem bola de cristal, quando né? fica muito tempo num mesmo valor, numa mesma constante lá em cima, o mercado acaba que absorvendo aí essa inflação. Vai baixar pra cima, né? Pra quem tá Essa é a realidade. Porque Assimila e vai pra frente. Né? Exato. Que Se nem o hoje eles café estão agora. vendendo nesse valor, não vai deixar de vender mais pra frente. É o meu ponto de vista que ajudaria a baixar um pouco e voltar aos patamares. Voltar ao patamar inicial não, antes da pré-pandemia, dificilmente. Mas o que ajudaria seria mais concorrência, né? Então, algumas construtoras, pelo que eu acompanhei nas notícias, estavam se juntando e houveram até algumas remessas de compra de aço, importação de aço. Então, à medida que o mercado vai se abrindo, inclusive o governo tem grande, como que eu posso falar, poder sobre isso, né? Se ele estimula a importação, chega mais aço no mercado e, consequentemente, o preço, de maneira geral, abaixa. Só que é aquela mesma coisa que o Henrique comentou. Se o preço não baixa, depois de determinado tempo, a tendência é o mercado absorver, né? E aquele valor alto que está começa a ser o valor regular Seu normal, do né? item, exatamente. Até para complementar, nós dois falamos que somos engenheiros civis, né? Mas tem a área da engenharia civil ela é muito ampla. O Henrique, por exemplo, ele trabalha na parte de projetos, mas em específico estrutural, né, Henricão? Isso, cálculo estrutural, especificamente lá. Isso, cálculo estrutural. E eu já sou mais da parte da execução. Então, a parte de projetos eu não faço. Inclusive, já executei algumas obras que a empresa do Henrique elaborou. Então, essa parte da engenharia civil é muito ampla. Isso que é legal, né? É um leque enorme. Quantas partes ela se divide, assim, pra gente saber quais os profissionais que a gente tem que procurar na hora de for construir, né? Que nem tem o engenheiro de cálculo estrutural, tem o que executa, tem mais alguém nessa linha de mercado? Tem bastante. Pra gente lá, é difícil porque eu acho que eles até procuram antes a construtora e o cálculo ele vem depois. Então lá pra gente chega muita construtora e arquiteto pedindo orçamento, pedindo projeto. É difícil o cliente que quer fazer a obra falar, eu vou procurar um calculista. É muito difícil.
Uma que o cliente às vezes nem tem conhecimento de que precisa disso. E outra que primeiro ele vai... Eu acredito que primeiro ele vai para o arquiteto, né? O Vitinho pode falar melhor. Eu acho que vem mais a procura do arquiteto, aí depois eles procuram a gente. Agora, tem muita ramificação, tem parte de execução, cálculo estrutural, hidráulica, elétrica. Eu acho que para ficar mais fácil, desculpa a interrupção, Sim, mas para ficar mais fácil, a gente vamos imaginar. Você comprou um terreno. A primeira parte que você vai, em teoria, o caminho correto, né? A primeira parte é o estudo do solo, a topografia, ver se ele é aclive, declive, etc. Aí já entra uma área que é a parte de topografia. Tem engenheiros civis que trabalham só com a parte de topografia, certo? Aí passou essa parte de topografia, vai para a parte principalmente da parte do projeto arquitetônico. Sim. Aí tem alguns engenheiros que fazem projetos arquitetônicos, mas eu particularmente também não gosto de pegar muito. Eu acho que cada macaco no teu galho, digamos assim. Que o olhar e a percepção dos arquitetos é muito diferenciado em relação a isso. Então, o arquiteto entra para pegar suas necessidades através de reuniões, briefings, etc. e colocar isso no papel. Colocou no papel, entram os projetos complementares. E essa é uma dificuldade da área do Henrique que é complicada, porque a maioria das pessoas não tem a ideia, não sabe da necessidade e da importância dos projetos complementares. Projetos complementares são diversos, mas os principais são estrutural, do Henrique, elétrico, hidráulico e outros, né? Tem projeto de incêndio, enfim, eu posso falar uma pancada aqui, mas os principais são esses. E cada uma dessas áreas tem engenheiros civis que se especializam. Então tem engenheiro que faz só cálculo de hidráulica, elétrica, na verdade de elétrica entra já mais a parte de engenharia elétrica, né? De maneira geral. Mas ainda assim, eu acho que a engenharia civil ela pega um pouco, né? Você vê engenheiros civis fazendo essa parte elétrica, mas aí é o que o Victor falou, né? Cada macaco no seu galho. Então, o engenheiro civil, ele consegue fazer um projeto arquitetônico, ele tem conhecimento, mas não é o ideal. Procura alguém que sabe, alguém que tem o conhecimento, que tem a prática, porque tem muito além de só desenho. Não é só um desenho, é todo um estudo de colocação dos móveis, do ambiente, a sala, a janela, o sol, onde está. Então, assim, é uma gama muito grande para uma só pessoa querer fazer. Então, por isso que existem essas divisões. Justamente para não sobrecarregar ninguém. Porque se você tenta sobrecarregar, se você tenta fazer tudo, você acaba não fazendo tudo direito, né? E aí isso vai chegar o preço lá na hora que você for pagar a obra em si. Ou quando ela ficar pronta e der algum problema, né? Porque daí começa a ficar caro o negócio. Aí você vê, putz, rachou aqui, tá errado aqui, não gostei, devia ter feito a sala diferente, devia ter feito o quarto em outro lugar. Então você vai encontrando coisas. Por isso que eu sempre recomendo você procurar cada um do seu setor, né? Procura a pessoa que... E para alinhar tudo isso, tem muita discrepância de profissional? Tipo, um não concorda com a ideia com o outro? Que eu teve uma época que uma vez eu peguei um cara engenheiro e um cara arquiteto. Os caras falaram, arquiteto viaja, tomar banho, velho. O cara bola isso aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou executar isso aqui? Isso aí não existe, entendeu? Eu acho que isso pode até falar mais, né? Eu tenho até uma página aqui que eu sigo no Instagram e, cara, eu racho o bico, velho. Aquelas construção da NASA, né? Isso aí, cara. Pelo amor de Deus. Casa em ângulo, assim, né? Leigo caramba nesse assunto, sabe? Eu descobri do cálculo estrutural porque eu convivo com o Henrique, eu perguntei o que é isso, o que muda. Porque pra mim o que era? O arquiteto deixava bonito. Vou falar, desculpa gente se eu tô ofendendo, mas é o que eu tinha minha visão como um puta leigo. Mas não é só a sua, sabe? É isso, sabe? A gente não tem esse conhecimento. Então pra mim o que era? O engenheiro constrói a casa. E o arquiteto deixa bonito, era só isso pra mim. E, tipo, agora, com essa questão também, não só querendo pegar a pergunta do Gu, para responder a pergunta dele também, mas aproveitar e falar, com essa questão da internet muito fácil na mão, o pessoal pesquisando e tal, tá tendo uma mudança? Uma questão assim, o pessoal procurando melhor, tendo uma noção, ou ainda não? Então, assim, a parte de internet, ela tá abrindo um caminho muito bacana, que é... Como posso dizer? É a facilidade em você adquirir tanto o projeto arquitetônico quanto os complementares. Isso tem prós e contras. Eu tive uma experiência recente com uma empresa de cálculo estrutural, tá? Online,
que o próprio proprietário chegou já com o cálculo pronto para eu executar. E ao decorrer disso, da execução, a gente encontrou vários problemas, enfim. O contato com essa empresa foi difícil depois. Então, assim, ela é mais fácil porque ela nivela, né? Então, ela dá o acesso a pessoas mais simples de contratarem um projeto estrutural, mas ela é ruim porque é um negócio um pouco mais distante, entendeu? E não necessariamente a realidade daqui do interior de São Paulo é a mesma realidade de outro estado. Então, isso quando a gente leva para projetos arquitetônicos. Hoje em dia tem um monte de site que oferece projeto arquitetônico padronizado ou personalizado. Mas cada município, cada cidade, cada estado, ela tem as suas diretrizes para aprovação daquele projeto. Então não basta eu comprar um projeto arquitetônico de outra cidade, que eu vou dar entrada na prefeitura aqui em Rio Claro e vai ser aprovado. Dificilmente isso vai acontecer. Vai vir com um monte de reprova e aí vai ter que contratar um outro arquiteto da cidade para fazer a aprovação. Então, assim, tem a facilidade, eu acho que tem muita coisa para melhorar ainda, que é a questão da internet, mas eu acho que quem entra agora nesse momento e começa já a trabalhar com isso, começa a ajustar e colher os frutos de maneira mais rápida também. Então isso é um nicho muito bacana, ao meu ponto de vista, se a empresa tem estrutura para isso, né? Não sei se você hoje conseguiria atender, por exemplo, a nível Brasil, com a estrutura que vocês têm hoje lá no escritório. Eu acho que entra muito no que você falou, a questão da assistência. É difícil eu, por exemplo, fechar um negócio lá vamos falar no Nordeste, lá pra cima, e aí quando precisa de uma assistência, entendeu? Como que eu vou dar assistência? Às vezes só uma assistência por internet, por celular, por ligação, não é o suficiente, né? É difícil você ter essa comunicação com a pessoa que está lá no outro estado, em outra região. Então eu acho, concordo com o que você falou, tem os prós e contras. Eu hoje, opinião minha, eu vejo mais contras do que prós. Eu acho que ainda é muito falho. Eu acho muito complexo você vender um projeto assim, sem ter conhecimento de onde você está indo, para que lugar você está indo. A própria questão de aprovação em prefeitura, o cálculo estrutural. A gente sabe que não é você chegar e colocar a casa no lugar. Tem um estudo do solo, que nem você falou. Então, aí você acaba tendo que fazer várias adaptações que acaba que era mais fácil você contratar alguém da cidade ou da região mais perto para fazer tudo do jeito que você queria. Uhum. Mas essa é uma opinião minha, mas eu acho que a internet é facilidade para tudo, né? É difícil falar que não é. Que é bem complexo, né? Uma casa, às vezes é o sonho da vida das pessoas, né? Sim. Cara, pessoal, fala pra mim, como é que foi a facu? A engenharia? Como é que foi fazer faculdade de engenharia Vamos civil? voltar primeiro na pergunta do Gu lá, que eu atravessei ela, daí foi mal, Gu. Faz de novo, então. Passa de novo, Dom. Esqueci a pergunta. Você ia perguntar das brigas. Não, eu ia entre perguntar isso. Se tem, Polêmica. se tem discrepância, né, nas atividades exercidas pelos profissionais da área da construção. Tipo, engenheiro brigar com arquiteto, que o projeto tá... Pô, cara, você tá viajando na maionese com isso aí não vai dar certo, né? Tem isso aí. Tem bastante. Na área de cálculo é o que a gente sempre fala. Nada é impossível, você consegue fazer. Dá para fazer, só que daí acaba que fica caro. E aí o cliente não quer pagar porque ficou caro, mas ele quer aquilo que o arquiteto passou para ele porque é bonito. Sim. Então você fica nesse conflito de alguém ter que abrir mão, entendeu? Alguém tem que abrir mão de alguma coisa. Entendi. E normalmente o cliente pende pro lado do arquiteto, né? Porque é aquela coisa que aparece, aquela coisa bonita. Ela tá com 3D lá. Você chega com 3D renderizou. Um desenho, uma laje aceita em balanço. tudo, né? Balanço é quando não tem apoio de pilar, tá? Então imagina um porte, como se fosse um gol, tá? Aí não tem um pilar, aquela parte de cima ela não tem o apoio, né? Então isso aqui é um balanço. E pra fazer esse balanço, que arquiteto adora fazer isso daí, né? Adora. O custo aumenta da execução e o custo do próprio projeto muitas vezes aumenta. Nossa, também. como que segura, velho? Fica muito caro. Fisicamente. Fica muito caro. Em alguns casos é Deus, né? Segurar. Em alguns casos Em alguns casos Você é já viu Deus. aqueles memes lá que o pessoal posta, né? Uns negócios meio violentos aqui. E aí você pega na internet os caras que faz cada coisa que você... Mas a nossa área, até voltando à sua pergunta, é muito desunida. A parte da construção é muito desunida. Concordo. Entre profissionais de vários segmentos dentro da engenharia e até mesmo entre os próprios engenheiros, né?
dentre pedreiros. É um negócio bem politicão. É estranho você parar pra ver, porque Olha, que legal saber na disso. hora da a gente obra que não ali, não sabia disso, cara. em reunião com o cliente, todo mundo mil maravilhas. Legal, bacana. Aí o cara sai e mete o pau. Mas é ajudante falando de pedreiro falando de ajudante, arquiteto falando de engenheiro e vice-versa. É tudo muito assim. Então é uma área que ela é muito desunida, ao meu ponto de vista. Por outro lado, essa questão de parcerias é muito importante. Que nem o Henrique. O Henrique é um profissional daqui de Rio Claro que sempre que eu vou fechar um projeto, eu indico ele. Não obrigo o cliente a fechar com ele. Mas eu falo os prós e contras, né, disso. Então é bom se ter as parcerias, né, de profissionais de confiança, porque precisa, né? E muitas vezes a gente tem que vender o serviço do outro para facilitar a nossa vida. Sim. Então eu que vou executar, é óbvio que para mim é bem melhor e mais fácil de executar quando o projeto tem, a obra tem todos os projetos complementares. Legal. Senão depois dá pepino lá na frente, não tinha projeto, a gente teve que definir em loco lá na obra. E aí o cara vem xingar a minha mãe, né? Vem xingar a minha mãe, mas pô, não tinha projeto, não tem como prever tudo, 100% da obra, né? Então a gente tem que vender o serviço de outros profissionais. Para vender o serviço de outros profissionais tem que garantir, né? Quando você indica... a indicação, porque é aquilo que eu falei no começo. Muitas vezes o cliente ele vem cego, né? Ele não sabe o que ele tem que fazer. Então ele procura alguém que sabe, a construtora, normalmente. E aí a construtora fala, ó, procura tal calculista, procura tal hidráulico. Então a pessoa ela vai, eu não conheço ninguém, eu não entendo nada, eu vou no que o cara indicou. Então acaba que é o que o Vitor falou, é a parceria. Ele me indica, eu indico ele, já indicamos várias obras um pro outro. Agora, se o cliente vai fechar ou não, é difícil saber. E a gente também não pode obrigar. Cada um tem, querendo ou não, cada um tem a sua área. O Vitor não vai deixar de fazer uma obra porque não fui eu que fiz. E vice-versa. Não é só porque não é ele que vai executar que eu vou deixar de fazer. É porque também a maioria dos clientes não tem a percepção, novamente, da importância do complementar. Porque ele é um valor alto que você tem que... Alto, entre aspas, né? Perto do que representa a obra não é nada. Mas ele é um valor expressivo que tem que se pagar e que a maioria das pessoas, se você for contratar um pedreiro, um empreiteiro direto, o cara não vai pedir. Ele vai executar lá do jeitão dele e beleza. Então, assim, é um custo que a pessoa não enxerga o retorno. Mas uma obra que se tem os projetos complementares, ela fica muito mais barata de se executar. Porque você consegue fazer uma gestão melhor dos materiais, você consegue fazer uma gestão melhor da execução, então evita retrabalho, evita patologia. Patologia é problemas pós-obra, tá? Então evita tudo isso. Você dispõe de uma certa quantia no início, mas você evita um monte de problema. Até voltando para a área do Henrique. Muitas vezes o pessoal não pede projeto estrutural, mas taca aço pra caramba na fundação, nos pilares, na laje, porque a pessoa não fez os cálculos para saber o quanto precisava. Então ela erra para mais, para se garantir. E numa dessa, o que gastou a mais de aço triplica o valor que era cobrado do projeto estrutural, né? Exatamente. Então a maioria das pessoas não tem essa ideia, né? Isso que é a grande dificuldade. É uma coisa assim, eu nunca esqueço uma coisa que um professor meu, você até perguntou na faculdade, o professor meu no primeiro semestre de faculdade, né, foi logo na primeira semana de aula. O professor meu, ele falou assim, levantar uma casa, qualquer um levanta. Qualquer um sabe colocar barra de ferro e jogar concreto dentro. Todo mundo sabe fazer isso. Agora é a função do engenheiro otimizar esse serviço. Se você sabe que não precisa de tudo aquilo, por que você vai pôr tudo aquilo, entendeu? Então é para isso que serve, cada setor serve para isso. Para você ter otimização, conforto e tudo junto. Que já é difícil de alcançar, mesmo você tendo todos os projetos complementares, sempre acaba alguma coisa escapando. Então... O famoso 20%. Famoso 20%. Coeficiente, a gente fala que é coeficiente de cagaço, né? Coeficiente de cagaço. Você tem que jogar, você não sabe quem vai executar, então... É difícil, é uma coisa muito fácil você falar levanta uma parede. O pedreiro, se você falar pro pedreiro levanta uma parede, ele vai levantar. Se você falar pro pedreiro constrói, levanta um pilar aí, umas vigas, ele vai levantar, ele sabe fazer isso. Ele usa a faculdade da experiência dele, né? Já fez 30 obras, não vai ser mais uma que ele não vai saber fazer. Pedreiro é pau pra toda obra, né? Ixi, ele literalmente. E aí ele... assunto voltou. Assunto principal. Falei. Vocês entenderam aí. Encaixei. Então, você falou da faculdade, facu, né? Como é que foi?
passar pela engenharia e tal. Então, a minha facu... Onde você fez mesmo, Eu Henricão? fiz na PUC, Campinas. Na PUC, eu fiz na EP, em Pira. EP. Então, a facul, pra mim... Puta, eu adoro aquela faculdade, né? Eu sou meio suspeito pra falar. Mas, assim, pra área que eu atuo hoje, eu acho que sendo bem otimista, uns 20% do que eu aprendi lá, cara. É Uns mesmo? 20% É só. muito pouco. Caramba. É. Mas é por causa do que o Vitor falou, né? É muita coisa. É uma gama muito, é um leque muito grande a engenharia. Então não tem como uma faculdade. Se você for querer aprender tudo na faculdade, você fica uns 10 anos lá. Fica uns 10 anos lá aprendendo. E a engenharia muito não difícil. tem uma coisa assim, pô, você continuar na faculdade de engenharia, mas daí focar, tipo, eu só vou fazer engenharia estrutural. Ou, Na verdade, isso aí se aplica na pós, né? tem pós, mas é porque, vamos falar, medicina tem isso, né? Medicina o cara faz uma parte que todo mundo faz, mas depois ele vai focar. Eu quero coração, vou só pro coração. A engenharia, ela forma um engenheiro geral, né? É um engenheiro que conhece um pouco de tudo, mas aí depois você decide, eu vou pra cá, então deixa eu me especializar nesse setor aqui, nessa área. Você vai ter que encontrar o que você quer. Mas sair da faculdade, você sai sabendo muito pouco. Nossa, depois cara, que louco mas isso. depois da faculdade, a melhor coisa é a EV, né? Escola da vida, né? Exato. Exatamente. Já era. Mas Exatamente. acho que isso Eu não sabia que pra engenharia civil era tão assim, porque... Pra todas as graduações eu acho que é um pouco disso. Mas eu não imaginava que era tão assim mesmo, cara. É que assim, também Pra depende... engenharia civil, Depende tá? muito da área que você vai atuar, né? Eu acho que a facul, ela é muito boa para quem segue a parte de... como que eu posso falar? Para quem vai seguir na área acadêmica, entendeu? A área acadêmica, se você quiser seguir a área acadêmica, a facul você vai usar, praticamente ela inteira. Agora, se você vai ir para a área de execução ou se você vai se especializar em determinado assunto, aí você vai usar muito pouco. Porque, como a gente comentou agora no início, ela é muito ampla. Então, para ver tudo em 5 anos é pouco tempo. Então, você vê um pouquinho de tudo, né? E eu também, não sei se você tem essa percepção também, mas eu acho que a pessoa, ela tende a seguir a carreira profissional naquela área que ela fez o estágio. Você tem essa... Os amigos, você fala? Não, acho que todo mundo. Porque, por exemplo, o meu estágio foi em campo, em obra. Em obra. E eu hoje faço a parte de execução. O Henrique, eu acho que o seu estágio foi no... Eu tentei estágios fora, né, do escritório lá, que no começo era só do meu pai, tentei estágios fora, acabei não conseguindo, mas desde quando eu entrei na faculdade eu falei, não, eu quero seguir cálculo estrutural, sempre quis isso, mas eu queria ter essa vivência de campo também, porque é importante eu que estou lá no escritório pensar... Eu não posso fazer um negócio que chega na obra o cara não tem como executar. Aí dificulta pra caramba o trabalho do Vitor. E adianta de quê, entendeu? A engenharia, na minha opinião, é isso. É você se adequar a tudo. Então, eu também não posso fazer um projeto grotesco que chega na obra, o Vitor olha o papel e fala, agora me ferrei aqui porque eu não sei o que fazer. Como que eu vou fazer? Perde lá um tempo pra ver como vai fazer. Então, eu queria ter tido essa vivência em obra pra saber também mas não tive. Mas você acha que faltou um golinho? Pra mim faltou. Pra falar que eu não fiz, eu fiz um estágio de 1 mês num prédio aqui de Rio Claro mesmo, mas foi só na parte de execução de fundação. Ah, tá. Então, assim, eu peguei a obra, No era alicerce. só água. Nossa, era só água. Então, os caras trabalhavam com água até o joelho e uma máquina perfurando, ou seja, eu não vi nada do trabalho. Eu vi uma máquina gigante perfurando o solo e concretando. Você quer saber se por que tá em período de seca na cidade? Você fala, nossa, não tá chovendo, por que será? É que porque com certeza não tá tendo obra de fundação na cidade, cara. Porque você quer que chova, você fazer obra de fundação. Fundação é a parte de alicerce da obra. Porque daí Começa é a pra chover. atrasar também, pra dar aquela exatamente. atrasadinha. É impressionante, cara. Você quer chover ou começar a fundação de uma casa. Chove no dia seguinte. Que nem lavar o carro. Que nem lavar o carro. Exatamente. Quando você lava o carro, chove, Não, velho. É sempre assim. É só você pensar que tá lá. Cara, você Choveu. falou da nossa região aqui, da cidade de Rio Claro. Como é que tá a construção aqui? Como é que tá? Tá quente? Tá frio? Tá de boa? Cara, e agora?
que você acha? Tipo, muito empreendimento rolando por aí. A gente vê algumas construtoras. Além só de construção, Lançando. também muito reforma. É. Muita reforma. Reforma. Isso aí é... Ou o que É vocês verdade, preferem? O que é melhor? O que isso é que eu ia construção ou reforma, Você velho? tem condições de mais Claro. construção? Construção, sem sombra de dúvida, na minha opinião, é Reforma construção. dá mais dor na cabeça? Dá. Porque o Só que porque é a o gente vai ruim? reformar lá. O ruim da reforma. Aí eu vi, não quero pegar. Nossa, pelo amor de Deus. É que o ruim da reforma é que ela é muito difícil de prever, né? É. De tudo. Porque você estima... quem reformou sabe já, né? Você estima que você vai fazer isso. Aí quando você começa, você se empolga e já quer aumentar alguma coisa. Ou quando não quer aumentar alguma coisa, o que você ia fazer, você quebra lá e descobre que tem que arrumar uma coisa. Então é muito imprevisível. Você estima que você vai gastar uma semana e R$1.000 para fazer o serviço, você gasta 3 semanas e R$3.000. Putz. Porque é muito imprevisível. É diferente de uma obra do zero, que você vai seguindo etapa por etapa, e salvo se tiver alguma intercorrência em relação a acabou o material na praça ou tá chovendo muito, você vai executar naquele prazo. Já a reforma é tenso. Mas eu não deixo de pegar, eu até comento isso para quem me pergunta, porque assim, é uma maneira de você captar o cliente, entendeu? Uma maneira de você entrar na vida do caboclo lá. Porque se você já tá lá e você fez um bom serviço na reforma, quando ele for construir, ou alguém tiver pedindo indicação para construir, Ele vai te indicar. Ele te vai te indica. chamar. E quando você tá falando em casa, PF e PJ, empresas, essa questão da construção da empresa ou até reforma em empresa também, um exemplo que o El falou. eu particularmente não é muito minha área pegar a parte de construções comerciais. Vez ou outra eu já fiz alguns serviços, mas não é muito a minha praia. A minha praia é a parte de construção residencial, certo? Então essa parte eu não posso dizer muito. Eu não sei o Henrique em relação à parte de projeto. A gente pega bastante reforma em indústria. Aqui na cerâmica, assim, sempre tá tendo obra, reforma, alteração. Então os caras estão sempre... É obra milhão dentro de cerâmica. E... Parece sempre tá entrando alguém lá para fazer reforma. Sim, Você vai mas nas empresas, essas É. empresas grandes assim, Hospital, né? também sempre tem alguma hospital não reforma para. acontecendo. O entulho tá lá para sempre. É. Hospital que não para, que eu também vejo quando a gente vai levar as coisas lá. É. Hospital, todo mundo, os caras vão crescendo, né, pra cima, vão crescendo pro lado, arrumando as salas. Aí é muito aquilo que o Victor falou, né? A reforma ela é complicada porque você tá mexendo numa coisa que tá pronta. Então, Principalmente numa casa que o Elvio construiu. Né? Nossa, Pedreiro aí ferrou. Ixi, imagina, né? Eu não moro. O cara vai pondo tijolo assim, um atrás do Tá outro, botando né? a milha de crossfit, É. né? Parece Vai ficar formado um querubel. Pelo amor de Deus, velho. Mas ainda voltando a... Oi? não, pode ir. Ainda voltando à sua pergunta sobre como que tá o mercado hoje, para casas, imóveis residenciais, tá muito aquecido. Legal. Tanto a parte de construção, quanto a parte imobiliária, né? Como a minha área tá diretamente ligada A corretagem à também. corretagem. Poxa, esse mês de agosto, por exemplo, eu sigo vários amigos meus corretores, enfim. A Caprem, que é uma boa construtora aqui de Rio Claro, mês passado bateu recorde de vendas. O meu amigo, o Simprão, um colega meu que abriu uma imobiliária recentemente, ele vendeu 8 milhões e pouco de imóvel em imóvel mês passado também. Então, mês passado, de agosto, foi um mês absurdo. Eu acho que para todo mundo do setor imobiliário, tanto em obra quanto imobiliária, enfim. Então, a gente está vivendo um momento de alta, principalmente por conta da questão de juros. Então, por mais que os materiais estejam caros, ainda está se fechando muita obra. Ainda está se vendendo muitos imóveis por conta da questão dos juros, né? Isso, eu ia perguntar isso pra vocês. O dinheiro vem de capital próprio ou vem de financiamento? Nas obras, você diz? No aquecimento. Ou é os dois lados? Os dois. Os dois lados? Os dois. Ao meu Tipo, ponto de vista, Eu né? acho que eu também concordo, acho que é um pouco dos dois. Um pouco dos dois? acho que Tá tendo, como que fala? Como que fala? Liquidez pra rolar construção, tá rolando? Até mesmo pelo que o Victor falou, a questão dos juros, né? A pessoa, ela consegue fazer um financiamento que ela não vai quebrar as pernas inteiras de pegar esse dinheiro. Tá tendo estímulo, então? Eu acho Tem eu a acho- casa, eu casa acho verde e amarelo, né? Não tá rolando isso? Então, a Casa Verde e Amarela está sofrendo um pouquinho em relação a essa questão da alta de insumos e
Aí você fecha aquecimento. um orçamento tanto e aí houve o alta dos insumos, a galera tá sem terminar a casa, não tá rolando isso? Também. Eu ouvi um papo desse. São vários os fatores, na verdade, né? Então, assim, a gente tem, por um lado, o aquecimento do setor imobiliário, que aumenta o valor dos terrenos. Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, para nossa região de Rio Claro, tem um teto de 180 mil. Ou seja, para quem vai financiar a obra, ela tem que comprar um terreno e construir os dois com o valor de 180. Então, quanto mais ela paga pelo terreno, menos ela tem para construir. E ela tendo menos para construir com a alta dos insumos, ela constrói cada vez casas menores. Então, o que a gente vê? Poxa, Terrenaço, quintalzão. Não, nem terrenaço, 5x25, cara. Meio lote. Só que a pessoa não consegue construir uma casa grande como construía antes da pandemia. Então, antigamente, antes da pandemia, ela construía uma casa de 50 metros. Hoje ela está construindo uma casa de 40, 38, entendeu? Então, ainda tá fechando a conta. Tá bem próximo de zerar. E não ficar viável construir casa dentro do CVA, Casa Verde e Amarela. Porque não vai fechar a conta. Os terrenos estão caros, os insumos estão altos. Então, isso no Casa Verde e Amarela. SBPE, que é acima de 180 mil, aí esquece, tá deslanchando, né? Falando dessa parte dos terrenos, como é que é? A região, mais ou menos, tem um preço? É cada cidade o seu preço? Que nem você falou, às vezes a cidade tem os seus padrões de construção e tal. Muda tudo também? Você vai para uma outra cidade e muda tudo. Cara, você diz em relação ao teto do Casa Verde e Amarela? Não, o valor de se construir uma casa, que nem Sim, assim. muda. O que o cara ia conseguir construir em Rio Claro, ele constrói talvez melhor em outra cidade ou Isso pior sim, em muda. outra. Isso Um aí. exemplo que é aqui pertinho, Leme. Não sei se você já pegou algum projeto lá de Leme. Que eu me recordo agora, acho que não tô lembrado. Leme é pertinho daqui, né? E, cara, lá os terrenos, assim, são maiores, o custo deles, o valor deles é menor, e a mão de obra é mais barata, material é mais barato. Por que eu sei disso? Porque eu também trabalho para Caixa Econômica, eu faço vistorias, né? Para Caixa Econômica. E eu vistorio casas financiadas na região inteira. Leme é um caso atípico, porque eu vejo lá o valor total do financiamento do cliente, 140 mil. Eu falo, nossa, 140 mil em Rio Claro, você não consegue Levantar um tijolo. Malemar, você compra o terreno e chega em meia altura de parede. Aí eu vou lá, umas casas assim de 60 metros quadrados, 2 dormitórios com uma suíte. Falou, o quê? Como assim, né? Aí você pega a planilha do cara, você vai ver, pagou bem menos no terreno. Aí você conversa com o pedreiro na obra, é 1/3 mais barato a mão de obra. Aí você pergunta de material, também é 1/3 mais barato. Mas o material não é mais ou menos, tipo, o preço fica... Depende muito da região, eu acho, né? Tem região que você compra a madeira mais barata, o tijolo mais barato. Pra você ter ideia, muitos insumos que eu uso aqui em Rio Claro, eu trago de fora da cidade. Ô, louco. Tô te falando. É mesmo? Tô te falando. Nossa, não sabia disso. Cara. É. Pra mim, eu pensava que era, pelo menos, É, do isso é material... commodity, o aço é commodity. Eu achei que era Então, isso também. Não. E por que varia assim? Cara, é margem, é concorrência. São vários os fatores, na Cada verdade. cidade né? acaba criando o seu mercado, né? É. Cada cidade acaba criando o seu padrão ali. Entendi. Grandes redes também, por exemplo, semana Mas já me passada. falaram que Rio Claro é meio bolha mesmo. É real mesmo? Ah, Na opinião de vocês? na minha percepção é. Acho que tem uma Mini bolha aí. uma Isso- panelinha ali do... Então, isso que eu ia perguntar também, porque a gente teve um podcast aqui de uma venda de uma empresa, né? O convidado, ele vendeu a empresa dele. Então, para você vender uma empresa, passa por auditoria, por estudos, por valuation, EBITDA, papapá, ROI, aqueles termos do mercado financeiro, né? E não é jogado assim, minha empresa vale tanto e eu quero tanto. Não é tipo jogado na cabeça do cara, tipo, tira do chapéu o valor. Não é. E como que é esses fatores, se existe esses fatores pro mercado imobiliário, pro mercado de construção? Existe esses fatores ou não? É meio subjetivo, região, aquela região vale metro quadrado? Como que é feito isso? Quer falar? Não, acho que é mais a sua... Então, eu acredito, na verdade, pela experiência que eu tive trabalhando em imobiliária, que é mercado, cara. É mercado. Por exemplo, há um tempinho atrás, o meu cunhado comprou... Isso é muito comum aqui em Rio Claro, né? Compra um terreno inteiro, divide, desmembra, né, no caso, e vende os dois meio lote com um valor acima para faturar nessa venda.
E aí, pô, eu parei de trabalhar na imobiliária há uns 2 anos atrás. E essa situação aconteceu há 1 ano atrás. Ele falou, Vitão, quanto você acha que eu consigo pegar no terreno? Aí eu não lembro quanto que eu falei, eu acho que eu falei 90 mil. Cara, eu acho que você pega 90. Ele falou, imagina, pô, o cadastrar 110. Eu falei, cara, você não vai vender 110. Um ano fora do setor imobiliário. Eu falei, tá, pode ter variado um pouco o valor, mas não tanto, né? A gente tá falando, pô, em 20 pau, no meio lote. Beleza, não, vou cadastrar por 110, depois eu te falo. Cara, 2 semanas o cara vendeu o lote. Tá brincando. Tô falando pra você. Por 110. 110. Porra, Eu falei, ô louco, velho. Gu, tá brincando comigo. Ele falou, vendi, pô, e já tem uma proposta na outra metade. Eu falei, tá de sacanagem. Aí eu falei, pô, por isso que Rio Claro tá desse jeito. Os caras pedem, e tem quem paga. Tem quem o mercado paga, absurdo, exato. cara. Exato. Exatamente. Vai se criando um padrão ali que você padroniza o preço de um lote, o preço do metro quadrado. Então você sabe, é o que eu te falou, se alguém paga, Vai por que você vender. não vai vender a esse preço, entendeu? É que nem, Não por tem- exemplo, o café. Pô, quanto tá saindo 1 quilo de café hoje com vocês? Você se incomoda de falar? Não, não. 45. Tá assim, 45. por causa da Tá. alta. Aí se alguém chega pra você e fala, se você coloca R$80 o preço do quilo e começa a vender, você vai voltar a vender por 45? Pode ser que eu esteja viajando porque são coisas distintas, né? Diferentes. Mas é assim que funciona pra terreno, entendeu? Se pede e paga, o pessoal não vai baixar. Não vai baixar, ele quer lucro no bolso, né? Então isso acontece. E aí entra outro fator. Você lembra que eu comentei com você sobre o Minha Casa Verde e Amarela? Sim. Isso influencia bastante também no preço do terreno. Porque sobrando um valor para construir uma casa, por menor que seja, o pessoal vai aumentando. Então hoje o teto é 180. Eu ouvi uns buchichos aí que tava perigando aumentar esse valor, 190, 200. Se isso acontecer, O terreno vai subir. o terreno vai subir. Não vai ser as construções que vão ficar maiores. Pode ser que fiquem por um certo tempo. Mas daí a galera já reajusta. Reajusta. Até o pessoal É. entender que... Reajusta. É. Pode ser que eu esteja errado, tá? Mas o que eu vivi na prática, pela minha experiência, é isso que acontece. Entendeu? O pessoal aumenta e vende, já era. Volta Já naquilo era. que a gente comentou no começo da questão do preço do insumo, né? O preço subiu muito, aumentou muito de um ano pra cá. E mesmo assim o mercado tá quente. Tem gente construindo, tem gente pagando. Então você, que é um vendedor de aço, você vai jogar seu preço lá embaixo? Não vai, né? Você tá ganhando mais por isso. Você vê que o mercado tá continuando mesmo com a alta do aço. Lógico que a produção dele também deve ter aumentado. E não é ele que resolve, vou deixar mais caro. Acho que vem todo de um... É o mercado. Bom, vocês sabem falar É melhor bolsa, que eu. né? É todo um processo. Não é simplesmente surge um ferro. Aham. Não é simplesmente surge um café. Tem todo um processo por trás disso. Então, se o processo lá do começo aumenta, vocês também têm que aumentar, porque senão começa a diminuir o lucro de vocês. É Então, o que a gente tem tá que pensar passando por nisso. isso. Tem que pensar nisso. Interfere na cadeia toda, né? Mas tem insumos, por exemplo, O insumo que que não regula a tem. construção civil é o aço? Não. Eu acredito que não. Não. Alvenaria? Na verdade, Não, eu acho que são... Tijolo. Todos andam meio que juntos, né? Porque, por exemplo, o aço subiu. Beleza, aumentou o custo de produção. Mas você pega e vai num areeiro, por exemplo. E que tá subindo pra caramba também o preço da areia, da brita. Ficou mais caro tirar a areia do areeiro? Pode ser até que tenha ficado um pouquinho, mas não o suficiente para aumentar o preço do que a gente tem visto no consumidor final, né? Então, muitos insumos aumentaram o preço e repassaram, porém muitos foram na onda e aumentaram a margem sim. Tá? Aumentaram sim. Acabou aumentando muito, né? Estourou muito o preço. A gente tá vendo as cerâmicas também não conseguindo entregar de tanta produção, De tanta né? produção, então, Tem conhecidos das cerâmicas em aí meio que fala. a uma pandemia aí, uma crise, essas cerâmicas Os estão caras vendendo mais do rachando, que né? nunca. É. Então, Recordes e difícil, recordes, né? É complicado. Ô, Luizão, você tem condições de pegar uma aguinha pra mim? Obrigado, viu? Coisa que não para de crescer, né? Tá sempre... E a engenharia civil é isso, né? Nunca vai parar. Não. Nunca vai ter um momento que você vai falar engenharia civil não parou.
Não para. Acho que faz parte da história da humanidade, né? Faz. A construção, né, cara? A gente vê as construções de grandes impérios. Sempre tá atrelado à construção, assim, tipo, a história do mundo, vai. O que vocês a gente falam conhece. daquelas construções antigas, tipo nas igrejas, cara? Já viu as igrejas lá? Não, o Elvio falou e agora é verdade. Porque o negócio foi construído... igrejas, pirâmides, né? Pô, não, porra, Pirâmide pirâmide é é foda, alien, né? né? Mas quando São fala de aliens. construção é de tudo. Você fala. Os caras- Roma empresa. antiga, o próprio, como chama? Coliseu, Mas a gente Notre Dame. A É questão de doido. construir não só pra, tipo, a coisa física, mas pra coisa também, tipo, construção de uma empresa, construção de um ideal. Tudo tem a construção no meio. Tá atrelado à prosperidade, eu É. acho, cara. É. O que a gente tem visto muito na cidade é construção vertical também, né? Tem crescido muito aqui em Rio Claro. Então, poxa, quantas construtoras cima. não estão vindo aqui pra cidade agora? Obrigado, Fê. Quantas construtoras, pô? Um absurdo que tá lançando de empreendimento aí, né? Então tá tendo essa, assustador até. tá tendo essa mudança também, né? Tanto de prédio que estão começando a lançar aí apartamento pra vender. Falam que é questão de segurança também, né? Que essa onda de ir pra prédio, essas coisas assim, entra a questão da segurança, não entra? Porque você tá bem ou mal um lugar mais fechado. Eu acho que não, eu acho que acarreta no sonho mesmo. Eu acho que é um valor Eu percebido tenho uma- que a pessoa consegue ter um patrimônio. Porque. Algo mais palpável. você diz. Porque, assim, terra, tijolo, concreto é palpável. E sempre foi atrelado à questão de construção de patrimônio, né? Eu acho que tem a ver isso, cara, porque a gente tá remetendo a sonho, né, pras pessoas. não, E essas, eu tenho uma esses teoria. Mas eu falei Eu do... tenho uma teoria. Que teoricamente você tá usando uma área ali, né, do prédio, onde poderia ser usado casas. Daí você vai crescer para cima. O preço de uma casa você faz tipo uma em cima da outra, você vai multiplicando esse valor, né? E você tá teoricamente numa mesma área instalada, né, de construção. Então eu acho que é mais investimento mesmo. otimização. Eu acho que é muito mais lucrativo você construir gastar e, tipo, você sabe que vai vender, tem gente pra comprar, que é que ele mesmo acabou de falar o caso do cunhado dele, que, tipo, teve gente pra comprar no valor. E hoje um apartamento aí, o cara tá fazendo o quê? 49 metros quadrados, 39, sei lá qual é a metragem, tá super caro, tá, tipo, 180 mil. Então, mas E é tem um em isso. cima do outro, 10, 15 andares, sei lá. Então, eu acho que é muito mais fácil o cara investir num prédio e... Para incorporadora tem uma série de estudos, né, que o pessoal faz. Então, para incorporadora, o que determina se uma incorporadora tem... não é sucesso, é questão de... O custo dela, o valor dela tá atrelado à área. Entendeu? É banco de áreas que eles falam. E nem toda área, o estudo de viabilidade dá ok para construções verticais. Então, por exemplo, aqui no Aeroclube, por exemplo, uma área próxima ao Aeroclube, você não consegue construir um prédio ali, por conta da questão que a prefeitura... Exatamente, a prefeitura não aprova. Então, você tem uma área legal que foi adquirida por um preço legal, e você não consegue construir uma torre, você ataca outros nichos. Então, acho que cada construtora, de acordo com o nicho que ela atua, ela vai tendo as prioridades, né? Então, tem uma área à venda ali. É interessante pra gente? Vamos ver. O que seria legal pra gente construir? O plano A, prédio. Plano B, casa. Não dá pra construir nenhum nem outro, aí ela deixa de lado aquela área. Então, cada uma... Eu posso estar falando besteira, tá? Mas volto a falar, é o meu ponto de vista. Que vai tendo essas diferenças na hora de ver se vai comprar o terreno ou não, o que vai ser construído ali. Basicamente está atrelado ao estudo de viabilidade que eles falam, né? Então, antes de comprar, é feito o estudo de viabilidade para ver se está ok ou não. Adquirir aquela área. Seja através de permuta ou seja através de compra. Em dinheiro. Exatamente. Cara, esse Legal. processo demora pra ver? Tipo, cara, eu quero construir um prédio aqui e tal. Qual que é o time que leva, tipo, do... O lead time, desde Exato. a negociação da compra do terreno fala, e porra, até... a prefeitura liberou, Deve vamos ser 2 meter o anos, pau, 3 vamos anos, começar. né? Não tô falando de construção. Não, Tô de- falando de vai viabilização, ter. burocracia. Tipo, vai ter Pô, a gente quer aqui construir um prédio bacana e tal, levantar ele aí. Qual, tipo, documentação,
prefeitura, engenheiro, projeto, até começar a executar o negócio? Quanto tempo? Ah, cara. Depende de lugar para lugar. Eu não gosto nem de lugar. falar desse assunto que eu fico pistola da vida. Aqui em Rio Claro não, na maioria das cidades, isso aí é... Praxe. Não, isso aí é... O pessoal cria dificuldade pra vender facilidade, entendeu? Então tem muito disso. Tem cidades que a gente conhece que sabe que um empreendimento tipo MRV da vida, desde a apresentação do processo na prefeitura até start de obra é 1 ano. Tem cidades que isso demora 3, 4 anos, entendeu? Tudo depende do faz-me rir, né? Se é que você me entende. Sempre tem uma... Ixi, isso é chato, né? É uma acho parte que chata que eu acho que existe na engenharia. Todo mundo sabe que existe, mas é uma coisa que é muito difícil você mudar. Mas existe. O cara que lança empreendimento, às vezes ele precisa de um incentivo ali, ele precisa dar um incentivo para alguém. Pra fazer o negócio andar. Pra fazer o negócio Mas andar. ele já sabe que vai ter um... Põe no custo Ele já do põe no negócio. custo, Com já certeza. Tem É. construtoras que no estudo de viabilidade levam esse custo em consideração. É? Uhum. Caramba. E não é um negócio assim, você vai estudar viabilidade, você conversa, é tudo a política, né? Você conversa com, você não vai, não é, acredito eu, daí eu acho que não tenho muito conhecimento, mas vou falar a minha opinião. Não é a construtora que chega e fala, vou comprar esse terreno e vou levantar um prédio. A construtora, ela chama parceiros, né? Ela chama investidores, ela procura gente o pessoal da grana, né? Os caras que querem botar o dinheiro lá para ela poder viabilizar aquela construção também. Então eu acho que é difícil você achar uma construtora que pega, não, eu vou fazer esse prédio. Vou pegar aqui na minha conta e vou fazer esse prédio aqui. Acho que tem muito investidor por trás disso. E aí o investidor conhece o outro, que conhece o outro, que conhece o outro, e aí vai nessa... Chega lá em cima onde a gente não sabe nem o que acontece. É porque, por exemplo, um investidor ou por uma própria construtora que vai investir um valor razoável para construir determinado empreendimento, ela tem que estimar o quanto vai ser o lucro dela, né? Claro. E se você, vai fazer um investimento agora para aprovação daqui 4 anos pro negócio, isso aí, tem variação aí sabe, sei lá, da como vai estar o moeda, mercado, o que vai ter construído em volta, é muito incerto. Então, para empreendimentos de maior valor de investimento, os caras levam isso em consideração. Porque se for no processo normal, não sai, não bate, não fecha a conta. Se fosse para sair num processo normal, em quanto seria o tempo assim pra, tipo, jogando alto? Cara, vamos baixar e trazer pra minha realidade, porque de incorporações e construções de grande porte eu ainda não fiz. Espero fazer em breve, mas ainda não fiz. Eu ia até perguntar isso pra vocês. Se vocês, construtora, têm a ambição de entrar nessa área nesse ramo de construção de prédios. Se Deus quiser. Eu um acho que é o que negócio- todo mundo almeja, né? É. Cara, eu sempre falei que o meu Um sonho pitch de vendas aí. O meu sonho é um prédio assim erguendo e a placa Bela. da construtora hoje, mas o meu nome como responsável técnico do prédio lá. É o meu sonho. Edifício Bela Gama. Pensou? Mas ainda, voltando trazendo pra minha realidade. Por um projeto simples hoje, uma casa unifamiliar. Processo trâmite normal é de 3 a 4 meses para aprovação da prefeitura e alvará de construção. Trâmites normais. Isso sem contar os vai e volta, né? Se o processo correr normal, sem Sem voltar por erros, alguma pendência e erro por Perfeito. parte do arquiteto, uns 3 meses, vai. Uns 3 meses. Ah, por causa da pandemia. Não é. Tá, pode aumentar um pouquinho, mas não é por conta da pandemia, sabe? Tem muito processo, mas assim, se tivessem mais gente, mais pessoas, mais profissionais envolvidos na aprovação, sairia mais rápido. Porque isso movimenta muito o mercado, entendeu? Traz muita taxa e Acelera as imposto coisas, para o município. Então o pessoal tinha que levar isso em consideração também. E tem maneiras de você reduzir isso para 15 dias, 20 dias, enfim. A gente sabe que tem porque a gente trabalha com isso, né? Aí vai de cada cliente escolher. Você vai querer o trâmite normal ou que acelere, né? Então, A burocracia é uma merda, só atrasa só o lado das E coisas. os projetos geralmente é rápido. Tipo, que nem eu vou perguntar pra você que você pega um projeto pra fazer no máximo 1 semana. Você tem depende do projeto mesmo. Depende muito do projeto, depende de como Depende do arquiteto. Não. Olha, o Guto tá pondo lenha na fogueira, hein? Tô Vai ter que chamar um arquiteto aqui. Você tem que se defender Tô aqui, brincando. Vai ter a parte 2 depois. Não, mas então, depende muito da obra, da complexidade. Depende também de como tá o escritório, se tá cheio. Você também não pode... O escritório tá com muito projeto, você não pode falar pro cara que você entrega em 15 dias. Por mais que você faça em 15 dias,
Você não pode falar pro cara, eu vou entregar em 15 dias. Porque tem outras coisas, né? Então, você põe um prazo aí pra você conseguir entregar tranquilo. Isso para um projeto estrutural, né? Particularmente falando do estrutural. Para um arquitetônico, por exemplo, o que eu vejo de parceiros meus é que eles pedem na faixa de 30 dias, mas depende mais do cliente do que do arquiteto. Porque o processo de você fazer um projeto arquitetônico é o briefing, né? Que é uma reunião onde eu vou entender as suas necessidades. E aí eu vou colocar isso no papel e apresentar para ele. Mas essa primeira apresentação para a final vai ter muitas outras alterações aqui no meio do caminho. E aí depende do arquiteto e do cliente dar um match até chegar na situação ideal. Então, normalmente é um mês, mas isso pode se prolongar por meses, né? Idem pro cálculo também. Quando você faz, você tem que voltar pro arquiteto. O arquiteto aprova, ver se não tem os pilares onde eles não querem. Sempre, né? Pode. Pilar é proibido. Né? Sempre a briga é sempre o pilar. E aí você tem que mandar pro arquiteto. O arquiteto fala, não, ó, não quero isso aqui. Uma casa flutuante. Aqui, sem pilar. Pô, tira tudo. Voa no ar até. Então Imã. Coloca um imã embaixo. É o super trem, né? Os trem-bala que nem encosta, né? Tem os vais e volta aí, mas... Deixa assim, eu sempre gosto de jogar algumas coisas engraçadas do cotidiano de vocês, ou de causos absurdos que rolou já. Eu queria saber, tipo, já rolou, tipo, vocês verem muita coisa errada, não no sentido de burocracia e corrupção, mas no sentido de execução, ou coisa engraçada, ou coisas que vocês acham que é tipo assim, meu, foi um absurdo que eu vi aqui. Tipo aqueles vídeos, agora a NASA vem. Tipo esse, ou o cara trampando loucamente nas alturas sem EPI, sabe umas coisas assim? Nossa. Eu acho da hora contar esses causos, assim, sabe? Na minha eu nunca vejo, né? Mas sempre tem os caras que aparecem e falam que erraram, né? Esqueci disso. Tem gente que já chegou e falou que esqueci de pôr a filação, esqueci de deixar espaço pro pilar. Eu falo, pô, mas daí é complicado, né? Mas é muitas obras que não tem o acompanhamento, né? Não tem acompanhamento certo. Então aí deixa na mão dos caras lá e acaba errando. E aí você tem que refazer, né? Não dá pra você falar, não, então... Esqueceu a fundação, mas é a fundação. Já teve, sabe? Ixi, você vê quão absurdo é o negócio. Tem uns caras que... Na minha parte, cara, acho que como eu trabalhei muito em campo, peãozada, né, cara? Peãozada. E homem já é... Junta dois já volta pra quinta série, né? Aí você... já começa uns papos estranhos. Uns papos estranhos. Aí, cara, isso em obra, você coloca trocentos caras tudo junto, é só papagaiada, né? Quando eu trabalhava no prédio, tinha um empreiteiro que me chamou no rádio lá, aí o bicho tava molhado, né? Literalmente, ensopado. Não, ensopado, ele tava historiando o pessoal rebocar a fachada e caiu um balde de água nele lá. Aí o pessoal não pode ver alguém moscando que joga água pra molhar, pra tirar onda, sabe? Na obra. Aí os caras ficam trolando muito, né? Tudo trola. Muita situação de, infelizmente, droga. Já peguei pra caramba, nego usando droga em obra. De EPI. Nossa, teve uma vez que eu trabalhava num prédio de 20 andares, 20 pavimentos. 2 subsolos e 20 pavimentos. Aí o cara tava no 14º andar, na janela do banheiro, rebocando, dando um acabamento na fachada. Por dentro, ele colocou uma escora assim por dentro. Abraçou assim a escora com a perna. Tipo jiu-jitsu na guarda. Tipo jiu-jitsu, na guarda do jiu-jitsu. Puxou a escora na guarda e tava com metade do corpo pra fora, no 14º andar, cara. Dando um acabamento na fachada. Aí eu falei, mano, você tá de sacanagem, velho. Porque se um cara cai dali e morre, embarga a obra, né? Puta. Nossa. Bom, nesse é o pior, a menor dos problemas, né? O cara morre, né? Mas, nossa, o cara tava no 14º andar fazendo isso. Pô, cara, você tá de sacanagem, tira o pé da parede, meu. Acabou de pula logo, mano. Tentou agora, hein? Mas tem um monte de causas, assim, de cara de briga também em obra. Nego ia atrás com a marreta na mão, caixada. Tem um monte de história. Caramba. Aí você tem os problemas da obra, tem que resolver o problema dos dois que não param de brigar lá. Cara, louco. E os caras tudo com enxada na mão, né? O negócio é perigoso, velho. Porra, velho. Graças a Deus nunca aconteceu nada onde eu estava trabalhando, mas a gente já ouviu várias histórias, né? Várias histórias. É um negócio meio bizarro, cara. E agora você tá com a sua construção, sua construtora. Montar uma equipe, procurar gente pra isso.
Então, pessoas é o maior desafio, né, de toda empresa, ao meu ponto de vista. Então, assim, é um desafio. É um desafio. Na verdade, hoje é o meu principal desafio, porque antes eu comecei em home office, né, com poucas obras, e graças a Deus a empresa cresceu muito, comecei a fechar muitas obras, consequentemente tive que contratar diversas equipes, e aí a qualidade de algumas acaba ficando a desejar, e aí cria esse mal-estar com o cliente. Então, foi até o momento que eu tive que parar, dar aquela recapitulada, até tava deixando de passar orçamentos de pegar obra. Porque senão, o que adianta eu pegar uma obra lá se eu não tenho equipe boa para executar? Mas é muito difícil. Inclusive, para vocês terem ideia, até a mão de obra de algumas obras, de algumas construções eu importo de outras cidades. Então eu tô com uma obra no Copacabana aqui, que a mão de obra vem de Leme, também de Leme. Entendeu? Então compensa eu pagar a mão de obra lá e o transporte, que fica mais barato que daqui e com melhor qualidade. Importação de Leme. Que chique. Então essa parte de pessoas é muito complicada, né? Legal. Eu imagino, realmente, porque é o que você falou, cara. Meio mal segurança, é o sonho de uma pessoa na casa. E você põe gente lá que não faz o que é pra fazer certinho, do jeito que você cria um padrão, né, da sua construtora. E o cara começa varzeada e fica feio. Porque o nome que fica é da construtora, né? O cliente não lembra do nome do pedreiro. O cara do ajudante ali. Vai lembrar do engenheiro Vitor, que foi o cara que fez a obra. Então, tem essa preocupação, assim. Não adianta você querer abraçar tudo, mas não fazer nada no seu padrão de construção. Galera, pra gente dar uma finalizada, a gente sempre termina com um convite. Faz então, Dom. Queria fazer uma perguntinha que fiquei por me fazer, fui enrolando, não fiz. Faz aí. Mas eu tenho uma pergunta aqui bem... Eu sei que vocês fazem a parte de... O Henrique a parte estrutural, o Vitão a de execução, né? Que vocês acham acham das construções de steel frame? Essas casas, qual que é o futuro da construção? Vai manter a alvenaria? Vai ficar pareio as duas, né? Os dois tipos de construção? O que vocês têm? Qual é a visão de vocês perante a esses dois tipos de estilo de construção? Eu acho que existem vários métodos construtivos, né? Então tem o concreto convencional, que é esse que a gente vê na maioria do pilar, viga e laje. Tem a alvenaria estrutural, que você não tem pilar, você tem só alvenaria. A própria alvenaria resiste a tudo, a todos os esforços. Tem o steel frame. Depende muito do que você quer fazer. Eu vejo que, assim, quando você quer fazer uma casa, essas casas que tem aqueles putas vão de 9 metros, 10 metros, aquela casa bonita, aberta, espaçosa, você não consegue fazer isso numa alvenaria, entendeu? Você precisa de um concreto, você precisa do concreto convencional. O steel frame, eu particularmente não tenho muita afinidade com ele, eu nunca fiz e desconheço também os métodos que são usados, mas eu acredito que seja muito nessa área de fica uma construção um pouco mais como que eu posso dizer, limitada. Eu acho que limita um pouco a sua imaginação para a construção, de casas particularmente. Então, por exemplo, assim, eu já vi lá em Campinas muitas kitnets sendo feitas com steel frame. Mas por quê? Porque é uma construção padronizada. Então você tem 4 kitnets iguais, entendeu? Uma em cima da outra. Então fica mais fácil de você usar esses alvenaria, o steel frame, e fica mais barato. Agora, se você vai fazer uma casa, é difícil você ver. Dá pra fazer, não tô falando que não dá. Mas é mais raro você ver. Tem que ver caso a caso, então. Tem que ver muito caso a caso. Isso falando da minha... Você tá falando que steel frame é melhor pra fazer um padrão, vai falar, você vai construir um monte de apartamentinho, que nem você falou, de Sim. kitnet. Mas assim, uma coisa mais específica, uma coisa diferenciada. Vai pra alvenaria. Eu vejo que muitas pessoas hoje em dia têm esse conceito aberto, né? Eles querem casa com conceito aberto. Então o que é o conceito aberto? É você não ter nada que limite sua visão. Você tá lá na sua sala de estar, você quer ver a cozinha, você quer ver a escada, você quer ver o andar de cima, então... É não ter pilar. É não ter pilar. É você não ter nada ali na frente. Então, isso já é um pouco mais difícil de você fazer com um certo tipo de método construtivo.
Que, no caso, particularmente, eu vejo muito prédio sendo feito com alvenaria estrutural. Por quê? Porque são coisas padronizadas, né? É um andar que tem 4 apartamentos iguais. Então você consegue repetir. Isso aqui acelera a obra, fica mais barato, porque o concreto também não é uma coisa barata, a alvenaria acaba sendo mais barata. Agora, se você vai fazer uma construção que tem um vão de 7, 8 metros, a alvenaria já não comporta. Então começa a ficar mais caro. E começa a ficar inviável. Aí cai naquela história da viabilidade da construção. Isso está dentro desse estudo. Do que a gente vai fazer? Vai ser concreto ou vai ser alvenaria? Depende. O que a gente quer fazer? Qual Então, público a gente quer atingir, qual né? público a gente quer atingir? Porque, por exemplo, uma alvenaria estrutural, ela é feita com blocos de concreto. Então, normalmente, cada uma das paredes lá não pode ser retirada, salvo se for estipulado em projeto. For avisado antes. Então, assim, para apartamentos de alto padrão, o bloco estrutural não é tão bem aceito. Porque o pessoal normalmente gosta de reformar, abrir, cada um deixar um jeito. Muda a piscina de um lado pro outro, né? Os caras vão Então, mudando. assim, questão de metodologias construtivas, não tem uma que é a certa. Tudo vai depender do estudo de viabilidade e do que o cliente quer. Porque cada uma delas tem os prós e contras, entendeu? Então, por exemplo, o steel frame, ele é uma metodologia que está entrando forte no mercado. Ao meu ponto de vista, vai demorar um pouquinho ainda para ganhar a proporção. Salvo se acontecer alguma coisa em relação ao mercado. Mas principalmente porque o mercado brasileiro ainda é tijolo, laranja e pilar e viga. O cara chegar lá e bate, né? A alvenaria estrutural começou a ser bem aceita de alguns anos para cá. Até então não era. O pessoal via lá o bloco de concreto sendo erguido, não via que era laranjinha, não comprava. Entendeu? Então hoje está mudando. Existe esse processo, esse timing de aceitação por parte das pessoas. E hoje tem uma pancada de metodologia construtiva, tem casa até de isopor, né? Casa de parede de isopor, parede de concreto. E as enfim. impressoras 3D? Também, impressoras 3D é um monte de metodologia construtiva que vem para somar. Porque às vezes uma metodologia é ruim, a outra é ruim, mas pega o bom dessa, junta e vira algo bom. Então nenhuma é descartável. Tem que ir testando para ver. É muito do que você quer. Exatamente. Hoje eu acho que desculpa interromper. Hoje eu acho que a que mais consegue agregar tudo ainda é de concreto convencional. É pilar, viga. É onde você consegue sonhar alto. Você consegue pôr esses balanços, que no balanço aí de 4, 5 metros. Então é onde você consegue usar a sua imaginação. A alvenaria já é aquela coisa mais padrão, é padronizada. Tem que ser aquilo, se fugir daquilo fica caro. Trazer isso aí para um exemplo prático. Por exemplo, uma construção de um hotel. O hotel o cara precisa abrir logo para começar a faturar logo. Então, muitas vezes, por mais que a construção em estrutura metálica seja um pouquinho mais cara, ela é entregue bem antes. Então, para muitos hotéis, eles preferem construir a edificação com estrutura metálica, porque ela vai ser entregue antes, eles vão começar a faturar antes. Então, é por isso que eu falo, tudo depende da necessidade, da viabilidade, de caso a caso, e do uso daquela edificação de maneira geral. Acho que é mais ou menos isso, né? Acho que é isso, concordo. Show de bola. Bom, pessoal, então, como eu tava falando, pra gente finalizar, a gente sempre faz uma pergunta pros convidados, que é: se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa no mundo, com quem vocês chamariam pra tomar um café? Sam Café, tá? São Café. Não é qualquer café, Quem que vocês não, chamariam pra tomar um São Café? Qualquer pessoa. Pode sonhar? Manda aí primeiro enquanto eu penso, então. Eu tô nessa também, eu tô aqui na... Rapaz. Putz, com visão... É que depende, né, cara? Nossa. Cara, o que você estiver sentindo, velho. Não tem certo ou errado. É uma pergunta na lata. Acho que o Silvio Santos, cara. Que isso? Vai que ele me dá um aviãozinho, né? Cara, é porque falam que ele tem uma visão muito bacana. Todas as histórias que eu ouvi falar dele, puto, o cara tem uma... Ele tem uma visão mesmo diferenciada. Né? Vai, oi. O que é essa construela? Ele pergunta aquelas perguntas, né? Como Vamos investir. Vou colocar uma... O que você acha, Henricão? Nossa, cara, é difícil, hein? Essa pergunta aí, eu não tenho muita... Pablo Vittar. Muita vontade. E o quê? Sem comentários, pra não acabar com o público. Eu não tenho muito essa vontade de conhecer alguém, assim, um cara que eu falo, nossa, você
Então, para não deixar de falar ninguém, eu acho que eu tomaria e continuaria tomando café com o meu pai, que eu acho que é uma pessoa que na engenharia sempre me auxiliou, na vida sempre me auxiliou e até hoje me auxilia trabalhando junto com ele, tanto no escritório quanto aí na minha vida pessoal, tá sempre ajudando. Então, continuaria no cafezinho com ele, no Sun Café. Nossa, Show de bola. Top. Agora a emoção tomou conta. Show de bola, que legal, galera. Isso aí. Querem falar mais alguma coisa pra se despedir? Agradecer o convite aí, a oportunidade de a gente estar falando um pouco da engenharia, né? Aqui a parte de engenharia civil ela é muito técnica, né, cara? Então a gente às vezes tem alguma dificuldade em expressar, porque senão vai ficar falando muito termo técnico, né? Vai ficar só eu e o Vitor aqui se entendendo e acaba... E a gente assim, né? Exatamente. Mas, cara, obrigado pelo convite. Espero que tenha sido bacana aí pra vocês também. Porra, E demais. quem sabe a gente não faz uma parte 2, né? Foi ótimo. Com certeza. Foi ótimo, foi top. Foi bom pra você, Dom? Ótimo. Então é isso aí, gente. Valeu, obrigado. Valeu. Tamo junto. Sun Café. Vamos tirar Fechou, fotinho. vamos tirar foto, já vamos tirar foto do episódio. Ô, legal, cara. Nossa,